Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de hoje? Então, hoje nós vamos falar sobre os problemas ambientais urbanos. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre os problemas sociais, sobre as questões que afetam a moradia, sobre as questões que afetam a população, né, as condições sociais. E também falamos sobre a questão da favelização, que é uma coisa comum, que nós vivenciamos em todos os países, pobres ou ricos, mas que as favelas existem, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os problemas ambientais urbanos e um desses fatores que vai nos falar a questão sobre a falta de planejamento urbano. Que a falta de planejamento urbano ela gera uma série de problemas, né? Problemas sociais, desde o transporte, desde a falta de, como eu diria, de acessibilidade às pessoas, enfim, ela dificulta a ter uma boa qualidade de vida. A gente tem problemas como, por exemplo, poluição sonora, poluição visual, né, onde tem aqueles monte de outdoor lá, as pessoas não conseguem ler nada, né, a poluição, fumaça, vários tipos de poluentes que afetam a sociedade no todo, né? Esses são alguns dos tipos de problemas que a gente tem comum que vocês estão cansados de ouvir falar. Na televisão, por exemplo, São Paulo, por exemplo, fala muito sobre essa poluição, né? Que é a imersão de gás carbônico, né? Por causa dos carros, enfim, que afeta então os pulmões das pessoas que sobrevivem, que moram nesses lugares. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as enchentes. E aí a gente se pensa assim, mas as enchentes elas ocorrem só nas grandes cidades? Sim, principalmente. Principalmente porque quando se planeja as grandes cidades, não se pensa nessas questões atípicas, nesses pequenos eventuais problemas, né? Então a falta, por exemplo, de uma rede de esgoto viável, adequada, que porte aquele tamanho de cidade, tá? Então a cidade vai sendo construída aos poucos, 100, 200, 300 anos, às vezes uma cidade, dependendo ela tem, mas ela vai sendo construída aos poucos, então não se pensa que daqui a um tempo, essa área aqui vai estar no meio da cidade, essa área que eu moro vai ser o centro da cidade. Então a tubulação que é colocada seria outra, enfim, toda a estrutura seria diferente, tá? Então as enchentes é um fator comum, as inundações. Inclusive, quando a gente fala em enchentes, a gente pensa muito superficial, né? Não, as enchentes é só quando tem as ruas que alagam, né? É difícil o acesso. Não, existem cidades que as pessoas ficam ilhadas, que as pessoas morrem numa enchente, porque entra água dentro de casa, porque a água, quando ela inunda, né, ela é tão rápido, eu já assisti na televisão alguns documentários, que é tão rápida a água quando ela chega, que a pessoa não consegue sair de dentro de casa, quando ela vê já está tudo ilhada, e muitas vezes morrem as pessoas, dentro de carros, enfim. O esgoto, né, sobrepuxa a pessoa, acaba morrendo, afogada. E aí eu falo para vocês que isso não é uma coisa tão diferente, é uma coisa muito comum, só que não em grande proporção, mas que acontece no nosso país, tá? Que é a questão das enchentes. Um outro fator que eu quero destacar aqui é a formação da inversão térmica. Então, a inversão térmica. Mas, professora, inversão quer dizer que inverteu a temperatura? Quase isso. Inversão térmica funciona assim. A inversão térmica ela ocorre nas grandes cidades. Primeiro, vamos pensar isso. Nas grandes áreas, nos grandes centros de poluição. Por exemplo, a gente é comum ver nas grandes cidades as pessoas andarem de máscara. Daí você vai pensar assim, lá no Japão as pessoas andam de máscara para quê? São bobos. Não. As pessoas andam por causa da grande quantidade de poluição. Então, se elas têm uma grande quantidade de poluição nesses lugares, elas precisam, se precaver. E aí elas usam máscaras. Mas a poluição, ela vai criando como bolhas de poluição, que não deixam com que a umidade, aqueles poluentes, vá para o espaço e se espalhem. Então essa bolha é como se fosse uma bolha de ar que não deixa então essa circulação, essa troca, né? O gás carbônico sobe e o oxigênio desce, né? Principalmente no inverno. Então forma essa inversão térmica. Por isso que fala inversão térmica, tá? Há uma inversão de temperaturas, inversão de gás carbônico e oxigênio, e aí fica mais poluentes. E aí nesse período que a gente vai ter essa inversão térmica, que é do inverno, na Grande São Paulo acontece muito, a gente vai ter uma série de problemas com gases tóxicos e outras coisas mais. Além disso, a gente pode ter a chuva ácida,
que é quando tem uma grande emissão, quantidade de emissão de poluentes na atmosfera. Pode formar chuva ácida, né? E aí a gente vai ter alguns problemas sociais, inclusive, né? A forma de produção, ela afeta toda, né, os lugares que acontece a chuva ácida, a gente tem todo um transtorno, a sociedade tem todo um transtorno, tá? Um outro fator que eu quero destacar aqui, que cai muito nos livros de história, de geografia, nos estudos, nos Enem, nas questões, sobre as ilhas de calor. O que são ilhas de calor? Eu queria colocar um monte de gráficos aqui para vocês entenderem. As ilhas de calor funcionam assim. A cidade, quando ela é muito grande, ela vai proporcionalmente aquecendo. Porque quando chega ao meio, ela consegue aquecer 1, 2, 3, às vezes até mais graus de temperatura. Ela é muito mais quente no interior da cidade, no meio da cidade, do que quando você vai para as laterais. As pessoas que moram no espaço rural, na zona rural, elas conseguem identificar à noite, nossa, a noite na fazenda é muito fresco, enquanto que na cidade é muito calor. Por quê? Porque a gente, conforme vai entrando dentro da cidade, maior essa ilha de calor vai existindo. Sobe mais essa temperatura, tá? Então, esse processo, por causa das calçadas, professora, por que ocorre? Por causa das calçadas, por causa da falta de arborização, por causa dos prédios, uma grande quantidade de casas, né, de prédios, ruas, enfim, calçadas. Tudo isso faz com que essa ilha de calor aconteça com mais frequência, tá? E nas grandes cidades, por exemplo, existem cidades que quadras e quadras são cercadas de prédios, então a circulação do ar é muito pequena, tá? Então a gente vai ter essa formação de ilhas de calor. Ok? Espero que ajude vocês essa aula. Não entendendo, assistam novamente. Quero deixar o meu abraço e fiquem com Deus. Um beijo no coração.